A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero dizer que é mais uma honra poder estar aqui para compartilhar essa palavra que Deus entregou ao meu coração, para a sua vida. Está lá em Marcos 16, 15, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Vamos orar. Deus de poder e Deus de glória, alcança essa vida onde ela esteja, Deus. Ilumina a vida, protege, fortalece a cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. E dê a divina revelação da sua palavra, do culto escondido, aquilo que precisamos e necessitamos nessa noite para ouvir do Senhor. Então, meu amado, a pergunta é: quem pode anunciar o Evangelho? Porque às vezes nós ficamos naquela dúvida, né? Quem vai pregar? Quem é que vai pregar? Hoje é o pastor, é missionário, é o diácono, é o irmãozinho, o convidado. Quem é que vai pregar? E às vezes muitas pessoas acham, não, só o pastor tem que pregar. Não, só o diácono, não, só os ungidos. É engraçado que quando Jesus ele diz aqui, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele não deixa ali uma categoria de como teria que ser. A única coisa que nós sabemos que antes de pregar o evangelho é que você tem que saber daquilo que você fala. Quer dizer, não tem como você ensinar da vida de Cristo se você não conhece a Cristo. Não tem como você falar do Evangelho se você não conhece o Evangelho. Pois nós somos mestres naquilo que nós sabemos. Então, para que nós tornemos realmente alguém para ensinar, alguém para pregar, é necessário que nós obtemos o conhecimento nessa área. E quando nós obtemos o conhecimento nessa área, nós oramos em cima dessa área. E com o conhecimento, com a oração, nós jejuamos em cima dessa área. Com o conhecimento, com a oração e com o jejum, você se torna um pregador completo da palavra de Deus. Porque você vai falar segundo a Escritura. Entenda que nem todo mundo quer ouvir da sua vida. Entenda que nem todo mundo quer ouvir de você. As pessoas, quando nós falamos de pregações, nós vamos pregar, vamos trazer a mensagem de Deus, a primeira coisa que as pessoas querem ouvir é falar de Jesus. As pessoas querem ouvir falar do Evangelho. E o Evangelho ele vem falando aqui assim, ó, ele vem falando sobre o arrependimento. Então nós temos que levar a pessoa ao arrependimento. E o que acontece muitas das vezes do Evangelho é que nós estamos criando categorias para que formas, jeitos, técnicas, como que a pessoa tem que pregar, de que forma, o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir. E nós esquecemos que a verdadeira unção está na onde? Na oração, no conhecimento. Nós esquecemos que para pregar o Evangelho não existe realmente uma regra de como tem que ser. Nós literalmente temos que ter o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é aquele que nós não controlamos. João 3,8. Aqueles que são guiados pelo Espírito são levados assim como o vento, não sabe para onde vai nem de onde vem. Então, para pregar o Evangelho tem que ser o quê? Primeiro, sensível à voz do Espírito. Porque nós falamos segundo aquilo que o Espírito faz ao nosso coração, fala ao nosso coração. E é isso que nós temos que entender na vida. Então, não adianta querer estreitar caminhos para as pessoas que estão pregando. A primeira coisa que nós temos que fazer, na verdade, quando a pessoa tem um desejo de pregar, quando a pessoa tem um desejo de trazer uma mensagem, nós temos que nos disponibilizar para quê? Para ajudá-la. Nós temos que colocar ela em momentos, assim, não em momentos onde vai humilhá-la, não em momentos onde vai deixá-la constrangida, vergonhosa, e talvez vai acabar acarretando aí um bloqueio mental, onde ela não consiga mais lidar com o público. Mas uma ajuda onde só dois, onde a pessoa possa pregar só para uma pessoa, onde a pessoa possa trazer uma mensagem só para um. E isso ajuda, as pessoas vai crescendo de pouco em pouco, ou ensina ela a pregar diante do espelho, a falar com autoridade, com segurança. E é isso que nos torna diferente. A autoridade e a segurança pela qual nós ensinamos aquilo que nós pregamos. Porque se nós não temos aquela autoridade, aquela confiança daquilo que nós estamos falando, as pessoas vão olhar e vão falar assim, pô, mas nem ele está fazendo cara de quem acredita, eu vou acreditar. Então, quer dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer, ter o conhecimento daquilo que nós estamos falando, e estando em jejum, em oração, mediante a palavra de Deus, uma vida consagrada,
Quando nós falamos, fala com toda a autoridade do Espírito. Não tenha medo daquilo que você vai falar. Entenda que o versículo ele tem diversas interpretações. Tem bilhões de revelação em um só versículo. Então, quer dizer, o que é certo e o que é errado? Você não pode sair do contexto do livro, pela qual o contexto está falando. Você não pode ler apenas um versículo e ficar ali e pregar em cima dele, saindo do contexto, não entendendo o que está falando em todo o contexto. Aí você está pregando um pretexto. Aí aquela pregação sua, aquele ensinamento, vira uma heresia. Você está ensinando algo que não existe. Então, a nossa maior meta é nos preparar. Preparar para quê? Para pregar. E depois que eu estiver preparado, tem que pregar. Não existe, não tem essa. Você não tem que ser um pastor, você não tem que ser um diácono, você não tem que ser um presbítero. Você tem que ter o desejo, o chamado dentro de você e falar, não, eu vim para fazer isso e pronto. Não é o homem que determina as coisas, os acontecimentos na sua vida, pois é Deus que te chamou. Quem foi que ungiu Jeremias? Quem foi que ungiu Ezequias? Então, quem foi que ungiu os profetas? Quem foi que mandou convocar a Eliseu? Foi Deus. É Deus que chama. Não é o homem que escolhe. O homem, quando ele faz as escolhas dele, simplesmente a obra fica fria, vazia e sem graça. Mas quando Deus faz a escolha dele, a obra vira cheia de poder, de unção, de graça, de cura, de sinais e prodígios. Então, o que nós temos que fazer? Deixa o Espírito Santo falar através de nós. Amém? Que Deus venha te abençoando, te guardando, te iluminando mais uma vez. E essa foi mais uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer a sua vida. Então ide e pregai o Evangelho.